Então, pessoal, estamos aqui para mais uma explicação com um exemplo. Agora a gente não vai falar de tração, continuamos falando de aplicações das leis de Newton, a gente vai falar agora de força de contato entre blocos. Eu vou ter blocos em contato. Então aqui nós temos na tua folhinha, no teu PDF, na página 5, observação blocos em contato. Dois blocos A e B, um bloco A, um bloco B, com massas A 3 kg, B 2 kg, respectivamente, apoiados em uma superfície horizontal, plana e sem atritos. Sofrem a ação de uma força F horizontal, de 10 newtons. Então está aqui indicado o valor. A força que o bloco A exerce sobre o bloco B em newtons e a aceleração do sistema valem... Então é o que a gente vai buscar. A gente quer a força entre os blocos em newtons e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? A gente vai seguir a mesma orientação que fizemos no vídeo anterior, quando nós tínhamos dois blocos unidos por um fio, uma corda. Agora, a gente vai ter que trabalhar com um corpinho encostado no outro. Enquanto a corda puxa um corpo, uma extremidade puxa a outra extremidade, um corpo puxa o outro através da corda, no corpo encostado, um corpo empurra o outro. Ele não consegue puxar, ele só consegue empurrar, ele só está encostado. Então, o que nós vamos fazer aqui para poder resolver a situação? Nós temos que achar a aceleração do sistema e a força que um bloco faz no outro. O procedimento é similar ao anterior, então vai ter um roteirinho. A primeira coisa que eu vou fazer é indicar quais são as forças que atuam no bloco A e no bloco B. Então, eu tenho aí o bloco A, que está aqui, eu vou indicar quais são as forças que estão atuando sobre ele. Tem uma força F aqui que já está atuando nele. A força F atua exatamente no bloco A, não está atuando no bloco B de forma direta, ela é uma força de contato. O bloco A está empurrando o bloco B. Se o A empurra o B, o que acontece? O B empurra o A. Então eu tenho aqui a força de B em A. Então vai ser uma força de contato que o bloco B está exercendo no A. No momento que o A empurra o B empurra o A. Terceira lei de Newton. O bloco A está sendo puxado pela Terra, peso, força de campo gravitacional, peso de A. No momento que ele empurra o chão para baixo, o chão reage e o empurra para cima, com uma força que nós vamos chamar de força normal sobre A. Então, essas quatro forças estão atuando no bloco A. A força F, que é apresentada no enunciado, o A empurra o B, então o B empurra o A, atua no A essa força, a Terra puxa o bloco A, força peso, força de campo, e no momento que o A empurra o chão para baixo, o chão empurra o A para cima com uma força normal. Agora a gente vai lá no corpo B. O corpo A está empurrando o corpo B, então nós vamos ter aqui a força de A em B. Essa caneta não está escrevendo, vamos deixar ela de lado. A força de A em B. Força de A em B está aqui, força de A em B, força de A em B. O que A faz em B, B faz em A. Então, aqui está operação, reação. O corpo B é puxado pela Terra. Vamos pegar uma caneta que escreva melhor do que essa aqui, que também já não está mais querendo trabalhar. O corpo B é puxado pela Terra, força peso de B. O B empurra o chão empurra o B, força normal sobre B. Não tem atrito, não tem mais nada encostado no B, só o chão e o A, então são essas duas forças de contato e mais o peso. Não há atrito, nós nem falamos sobre ele ainda, a existência do atrito, a gente não está pensando nessa existência, veremos nas próximas aulas, hein? Então, o que eu vou fazer no meu próximo passo? O meu segundo passo vai ser indicar a força resultante em A, em B e no sistema. Então, vejamos, qual vai ser a força resultante sobre o bloco A? Esquece a existência do bloco B e só pensa no A. Só há duas forças verticais atuando no A. A força peso e a força normal. O bloco A vai afundar na mesa? Não. O bloco A vai decolar para cima?
Também não. É sinal que essas duas forças têm a mesma intensidade, têm sentidos contrários, atuam sobre o A, elas vão se anular. Sobraram duas forças horizontais atuando no A, essas duas azuis aqui. Uma para um lado e a outra para o lado oposto. Será que uma é maior que a outra ou não? Se eu estou na dúvida, eu vou lá no bloco B, deixo lá o A de lado e vou pensar só no B agora. Então vamos ver a força resultante sobre B. O bloco B é puxado pela terra e empurrado pela mesa. Ele não vai afundar e ele não vai decolar, logo essas forças vão se anular. Ele não afunda, ele não sobe, essas duas forças se anulam. Sobrou no B essa força aqui de A em B. Essa é a resultante em B. Força de A em B. Com isso, se tudo está travado, que assim, eu tiro a trava, a tendência natural do B é ir para a direita. Só sobrou esta força, atuando para lá, as outras se anularam. Então, se a tendência do B é ir para a direita, a do A também é ir para a direita. Logo, se a tendência natural do A é ir para a direita, é porque a força F é maior que a força de B em A. Como elas têm sentidos contrários, a resultante em A vai ser A maior, F menos A menor, F de B em A. Bom, mas eu tenho que achar a força resultante sobre o sistema. E como é que a gente faz isso? Lembra-se? A gente soma a resultante em A com a resultante em B. Então, eu vou ter F menos F de B em A mais F de A em B. Se tu lembrar bem da terceira lei de Newton, o que A faz em B, B faz em A com a mesma intensidade. Então, este valor e este valor são os mesmos, porém um é positivo e outro negativo. Se eles são iguais em módulo e têm sinais contrários, eles vão se anular. O que sobrou sobre o sistema? A força resultante sobre o sistema é F, que no enunciado é dita 10 newtons. 10 newtons. Preparamos a resolução da questão. O que está nos faltando agora? O terceiro passo, que vai ser sempre achar a aceleração do sistema. A aceleração do sistema. O sistema tem ou não tem aceleração? Como é que eu identifico se o sistema tem ou não aceleração? A existência da aceleração está vinculada à existência de uma força resultante. A aceleração do sistema, força resultante sobre o sistema. A força resultante atuando sobre o sistema, ela é diferente de zero e vale 10. Havendo força resultante diferente de zero, eu vou ter que trabalhar com a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Como isso aqui é do sistema, é tudo do sistema. Qual a força resultante sobre o sistema? Eu identifiquei quando fiz a soma aqui das resultantes de A e em B. Achamos F. Essa é a força resultante sobre o sistema. Qual é a massa do sistema? O sistema, para mim, é o bloco A e o bloco B, os dois aqui que estão encostados. É como se fosse um corpo só. Então, é a massa dos dois. A massa do A somada à massa do B. Massa do A mais a massa do B. Tudo isso vai multiplicar a aceleração do sistema, que é o que nós queremos calcular. O F a gente conseguiu aqui, ó, é 10. É 10. A massa do A foi dada para nós, 3 kg. A massa do B também foi dada para nós, 2 kg. Tudo em quilogramas, o que para nós é ótimo. Ó, sobrou então aqui 10 igual, 3 mais 2 é 5, vezes a aceleração do sistema. Isso faz com que a aceleração do sistema seja igual a 10 sobre 5, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Achamos a aceleração do sistema, que é uma etapa da resolução da questão. Então, veja que para achar a aceleração do sistema, eu tive que trabalhar com a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. No sistema, a força resultante eu encontrei pela soma do A, da resultante em A e B. Achei que era a força F, cujo valor foi dado aqui 10. Colocamos lá. A massa do sistema é a massa dos blocos que constituem o sistema, no caso aqui o bloco A com o bloco B, vezes a aceleração do sistema, que é nossa incógnita. A massa do A é 3, a do B é 2, 3 mais 2 dá 5. Achamos a aceleração do sistema, mandando o 5 que está multiplicando para o outro lado, dividindo, achamos a aceleração do sistema igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos para a última etapa, então, para a última etapa do nosso exemplo. Eu quero descobrir qual é a... agora tu está enxergando aqui
A Tine, e aqui está a Jojo. Em seguida eu vou apresentar para vocês aí um pouco mais dos meus cachorros à medida que a gente vai tendo aula aqui. Os cachorros vão estar interagindo porque a gente está aqui em casa e não tem como deixar eles fora daqui, que eles vão ficar latindo, vão atrapalhar mais ainda do que estando circulando para cá. Mas volta para mim aqui. Quero achar a força que A faz em B. Ora, se a força que é A faz em B, então o que me interessa é o B que está sofrendo a ação dessa força. Então eu esqueço o corpo A e só enxergo o B, e aí vocês não vão ficar latindo aqui para me atrapalhar. A resultante em B é o F de A em B. Então, se eu vou trabalhar com o corpo B e há uma força resultante diferente de zero, eu vou trazer a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração no corpo B. É tudo no corpo B. Qual é a resultante em B? Está aqui, ó. F de A em B. F de A em B. Qual é a massa do B? Foi dada para nós aqui, ó, 2 quilogramas. Que aceleração o bloco B tem? A mesma que o sistema. Ele está dentro do sistema. Então, 2 metros por segundo ao quadrado. Qual vai ser, então, a força que A faz em B? 2 vezes 2, 4 newtons. Achamos dessa forma a força que o bloco A está fazendo no bloco B. Então, recapitulando, para resolver a quarta etapa, descobrir qual é a força que A faz em B. É o que a gente quer achar aqui, esse quarto item. Eu vou pensar só no bloco B. Posso olhar no meu desenho, já elaborado aqui, essas forças no B já se anularam, sobrou essa força que é a força de A em B, que também aqui, ó, é o que nós encontramos aqui, a força resultante em B. Tem força resultante diferente de zero, segundo a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, no corpo B, que é o corpo que me interessa agora. Qual é a força resultante em B? É a força que A faz em B, esta aqui. Qual é a massa do B? Foi dada 2. Qual é a aceleração do B? Foi dada, calculamos anteriormente, né? 2 também, 2 vezes 2, 4. Essa é a força que A faz em B. E assim tu vai conseguir achar a resposta da questão solicitada. Certo? Tu anota as tuas dúvidas, identifica, destaca, apresenta elas, se elas aparecerem, apresenta elas para mim e vamos trabalhando aí no nosso ambiente virtual, vamos tentar interagir e não te esquece de me dar parecer aí, luminosidade, imagem, qualidade do som, tá muito rápido, tá muito devagar, o vídeo tá muito grande, o vídeo tá muito pequeno, tá? Tudo isso aí vai estar colaborando para que a gente consiga tornar esse momento que tá complicado melhor e mais fácil para a gente trabalhar. Tá legal? Muito obrigado, segue, nós temos mais aula, vem mais material aí ao longo da próxima semana.